Fúria é uma organização de esportes que ela nasceu no Brasil. A gente nasceu em 2017 como uma equipe de Counter-Strike. Localizada em Uberlândia, que era a cidade que eu residia. Cerca de 6, 8 pessoas. Um grande sonho de representar o Brasil internacionalmente. E agora somos mais de 180 pessoas, diversas modalidades, operações no Brasil e nos Estados Unidos. E, de fato, cumprindo o nosso objetivo de representar o Brasil internacionalmente. Bora, Keikão! Parabéns, velho! Quem tá com a rapaziada aí sabe o tanto que eles passam. Ficar longe da família. Tudo por causa do sonho, né? E tá aí, mano. Eu fui coroado, playoff de Major. É isso, é festa, cara. Eternizado. Bora pra cima. É isso que a gente fala, você precisa de uma jogada dessa. Você quer fazer história? Você quer ir pros playoffs? Você precisa de uma jogada dessa. Aí, ó. Vocês ainda? No way, really? Alright. That's unexpected. Inspector. Parabéns, viado, você merece. Cara, não. Vamos trocar? Vamos trocar? Trocar, eu não recebi a minha ainda, pô. Thank you. And you have three Me treme, meu piso. Mostra aí. Na moral. Aqui, Gui. O Henrique, tá ligado? E aí, ó. E tem mais. Olha o Irão aqui. Aqui, ó. Que é isso, cara? Caralho, não. Fala dele, fala dele. Muito, velho. Põe aqui. Põe aí. Porra, viado, são vários, mano. Vou dar uma aí, mano. MVP. Aqui, ó. Caralho, viado. Irão do céu, irmão. Nossa. Não, pega pra você também aqui, ó. Pega pra Você você. aí, cara. Oxi. Pô, você é louco, mano. Caralho, Yuri. Da hora, hein? monstro, Toma o monstro. seu, viado. Não, pega pra você, caralho. Tá Pega pra louco? você, tem 4 seu, agora, pô. tá ligado? Você merece. Mostra aí o badgezinho. Esse é o nosso Yurão. Carta 9,5 aí. Salve Horse. O melhor Fala jogador dele, fala dele. brasileiro Você é louco, de uma 2020. felicidade, pô. Guardar isso foi o resto da minha vida. Da hora, né? Gostaram do conteúdo que você tinha que gravar? Não, mano. Top 20, cara. Cara, é estourado. Eu só vou andar assim, vou colocar no cordãozinho que eles deram, vou ficar andando com eles, foda-se. Aí, cadê seu crachá? Pelo amor de Deus, você me Dá respeita. licença, pô. É louco, é todo sonho, todo mundo tem uns desses aqui, né? Trabalhar aí pra ter mais, né? Você é louco, eu tava quebrando ele na mão, pô. Eu não sei como eu peguei, fiquei assim. Quais são os torneios aí? Mano, tem o da SL North America, tem uma Dreamhack e tem mais uma que eu não lembro. Mas tá tudo aqui atrás, são 3 campeonatos. Tá disputando ali com o Henrique e o KS. O Henrique ganhou um, se eu não me engano. Ele ficou um pouquinho na minha frente, safado. Casey Wright was #1. Yuri was there in second place on the team, and actually you saw Yuri almost
and this is how I don't actually know from like actually speaking to him, but how I viewed it was like Kaysarot was up here and Yuri was like pushing him even to be better, because Yuri started to catch up and look like a better player, and you saw the like in-house fights in a good way, like spurring each other on to be better. And if you can do that, like that's incredible, because you rise up as a team, not just in the game but also out of the game as well. E foi mega cansativo, mega cansativo. Eu, sendo bem sincero, eu cogitei nem vir para essa entrevista porque eu estava muito cansado, mas eu sei como é importante para eles e para vocês. Eu fiz esse esforço, mas por que eu estou falando isso? Parece que eu fiz foi um mega esforço, né? E na prática não representa nem 1% do que esses meninos fazem ao longo do ano, né? Então assim, eu queria só mostrar que esse esforço que eu estou tendo aqui hoje não representa nada da rotina desses meninos. Tem sido uma experiência incrível, vivenciar o dia a dia deles, e como o próprio Jaime disse, não é um dia a dia fácil. Eu estou fazendo isso aqui há 2 semanas, eles fazem isso daqui o ano inteiro, e eu acho que me deu mais respeito ainda do que eu já tinha em cima do trabalho deles. Deixa eu voltar na sua questão, que eu acho legal quando a gente discorda de opiniões aí. Acho que eu discordo um pouco da sua opinião quando você disse que foi decepcionante, né, essa passagem dos brasileiros. E por que eu discordo? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que o Brasil hoje está num processo de transição, né? A gente não é mais o SK Dedrim, LG Dedrim. Essa nova leva de jogadores, ela precisa amadurecer. E onde que elas vão amadurecer? É jogando esse tipo de campeonato. É perdendo de 0-3 e sabendo lidar com essa pressão, com esse resultado e pensar no longo prazo. A gente tem que pensar muito no cenário que a gente está vivendo hoje, que é um cenário de transição, é um momento de amadurecimento, e eles vão amadurecer dessa maneira. Então eu acho que a gente tem que ficar feliz por a gente ter tanto time brasileiro e apoiá-los e ajudá-los a terem força para continuar, porque não é fácil viver essa vida. E quando eu treino contra eles, eu vejo o quanto eles estão evoluindo. Então quando eu pego uma Sharks há 6 meses atrás, quando eu pego uma Penha 6 meses atrás, uma Godsent há 6 meses atrás, eu treino com eles hoje, eu percebo o quanto eles estão evoluindo. Então isso é isso que a gente tem que pensar, e que a longo prazo a gente vai ter 4, 5 e aí pode ser até 2 nos playoffs aí, time brasileiro. Ô Mário, só um recado final. Quem não colocar a Fúria nos predictions está fora da próxima coletiva, tá bom? Como é que tá a expectativa pré-major? Ah, mano, nada mudou, mas o campzinho aí, muita importância. Vai jogar como se fosse só mais um, fazer nosso trampo, né, mano? Isso aí choca. Tava dando rolê de carro lá no avião, fui buscar pizza pra rapaziada aí, fazer a felicidade da rapaziada, porque amanhã é dia de guerra. Amanhã nós tem Astralis, ó. Esquece. Estamos aqui esperando a rapaziada acordar. Vamos gravar alguns conteúdos. Hoje é dia de jogo, vamos pegar Astralis, MD1, primeira partida do Major. São 10h41 da manhã. E a gente está esperando os meninos chegarem na sala, fazer uma concentraçãozinha, gravar um conteúdo rápido para não atrapalhar muito e tal. Depois a gente vai ficar com eles lá, acompanhar a rotina, mas hoje é focado para o jogo. 2h45 daqui, ou seja, daqui umas 4 horinhas, se não adiantar. E vamos para cima, que vai ser o primeiro desafio nosso aí nesse Major. E aí, Yurão, preparado? Nasci pronto, meu irmão. De novo essa pergunta. Sempre essa pergunta. Você tá preparado? E aí, você fala Eu sempre tô checando, né? Tô pronto, pô. Já nasci pronto. Mas isso, tô, mano, bem empolgado. Só vamos. Tô devendo ninguém, eu sou melhor também. Nós não tem tempo pra nada e ela pediu replay. Agora eu sei, se ela chamar talvez eu volto tarde. Então, agora faltam umas 2 horas pro jogo. 2 horas pro jogo, então o plano agora é jogar um KZ, entendeu? Pra ficar com a movimentação em dia e dar aquela aquecidinha. E aí depois disso nós vai pegar a Astralis de jeito, né, pai? Aí depois isso aí é Astralis, aí Forget. Mas aí vai demorar, né? Agora é só o KZzinho de cria. Se liga isso.
Eu citei das Astralis, mano. Tem uma mapa só que eles jogaram. E eles forçaram bastante inicial de 3B, tá? E o Magisk, de vez em quando o Luck fazia smoke pra ele, no meio. E ele ficava por aqui assim. Ele ficava marcando que esse cara varava, ele vinha aqui, fazia um varadinho, voltava, aí marcava smoke, ficava por aqui. Essa região do nível. Mano, vocês estando lá, velho, não esquece. Chegou em cima do palco, velho. Faz o setup das paradas e depois, mano, faz a rodinha de vocês. Não deixe de fazer a roda, junta, troca uma ideia. Ali, logo antes do jogo, igual eu faço, mano. Não muda nada. Mano, eu tenho alguns pedidos pra vocês. O primeiro deles, mano. Atira no corpo. Atira no corpo. Acertou. Tá ligado, Guizão, pode deixar. Pega na faca, pega na faca. O segundo pedido que eu tenho pra vocês, mano, é joguem por mim, velho. Eu queria estar muito lá com vocês, velho. Já falei, Guizão, já falei. Todo momento que vocês estiverem enrolando alguma coisa, velho, pense em mim, velho. Fala, mano, eu vou fazer isso pelo Guizão, mano. Se vocês estiverem dando alguma merda, mano, pense em mim, mano. Não deixa, velho. Eu queria estar muito lá com vocês. Eu vou sofrer pra caralho, velho. Então, mano, não sofram também, mano. E o terceiro pedido, mano, é que vocês se ajudem a todo momento, velho. Essa é a hora de vocês se ajudar, mano. Por favor, velho. É o único pedido que eu tenho de mais realista é, velho, se ajudar, velho. Sem medo, hein, rapaziada. Vamos nessa porra, tio. Acabar com esse cara aí. Hoje é dia. Vamos ganhar essa porra. Bora? Bora. 3 por 1, 2, 3. Toward quad, and Case Dorado's there with Yuri above. Now they small and close when they peek, so they have to get away. It leaves Case Dorado stuck underneath the 8. And he's the one disturbed by that, but they've got to push through the smoke, and Drop is up above. He will drop down off the box and try and chase down Lucky, but he's actually elevated himself in a second position. Começou primeiro Astralis, e aí foi um jogo que, sinceramente, a gente perdeu taticamente. Então eu mandei muito mal taticamente nesse jogo, e a gente perdeu, foi... Não é o placar, mas foi bem elástico o placar. A gente chegou a buscar depois, mas o jogo começou bem elástico, foi difícil de voltar. É um time muito experiente, então quando você dá uma vantagem, uma edge pros caras desse jeito, os caras vão abusar. Mano, eu penei muito no piso do Santana. Muito. Eu vi. Muito. Moleque, tava muito escondido. Na hora que alguém esbotou o cara na minha tela, eu abri, mas ele tava de costa pulando na minha tela. Eu pinei tudo que eu podia, né? Esse aí nós ganhamos. Eu acho que eu poderia ajudar em certos momentos, de fato. Talvez só a minha presença. Mas eu acredito que, como eu falei antes, o meu trabalho é o dia a dia, é o processo e não é só ali no palco. Então, eu confio muito no meu trabalho, no trabalho da nossa equipe. Não só dos jogadores, mas de todo mundo que está trabalhando por trás. E eu sinto que eles, cada vez menos, eles precisam de mim. Isso é muito bom, porque eu quero que eles andem sozinhos, voem sozinhos e que conquistem o mundo. Então, se eu puder estar lá para vibrar, para dar um abraço amigo, para ter algum contato ali que possa auxiliá-los nessa caminhada, é o que eu quero fazer. É bastante difícil, porque o Guerri, ele motiva muito mais. E o fato de ele não estar lá, a gente sente uma falta de motivação, mas a gente entende que ele não está lá e a gente tem que fazer por ele, motivar um ou outro. Their coach Gary, man, if I remember the first LAN event I did with him, he is the loudest voice going, as in like, hit booms, because he used to be a player himself. He was the in-game leader, and obviously Art comes into the lineup, Gary moves on over, they now have this huge success, but Gary's like the older dad, but also understands the game, you know, and also understands the players. He has their core values in mind, but he can give that experience and that understanding to the players that they may not have, because obviously they're a little bit younger, you know, the age gap is there. But Gary's voice, when he's screaming and shouting, doesn't matter if you've got the noise cancelling headphones on or anything else, you will hear him through. He wouldn't just like motivate and pump up his team, but he could scare away the other team as well, because he is so passionate about it. Every round, every moment, every clutch, what he's seeing,
he's living it with the boys. And I think for him, like there are coaches who you can say are very strategical and they're focused on the game, but they may be lacking in like the emotional part and the hype part. When it comes to Gary, he definitely has the full package. Him and Art work very well together. They obviously have their analyst as well at the same time, so they've got this whole kind of, I'd say, a golden triangle, right, with all three of them being able to add this information together and play the way they want to play. But what I also think is so good is Art's style is so different to Gary's. So when you can mix these two together, right, that's a recipe for success because it's not just one way of thinking. They can approach the game in a very different style. And like I said, because he has all the hype and the emotional side as well, if the players are ever down, well, he's the perfect person to pick you up. Porque na verdade o Guerri ele tá com a gente, né, presente todos os dias. Ele só não pode estar durante as partidas do Major. Então, nesse momento eu acho que os moleques também já estão bem maduros, eles conseguem ter uma resiliência emocional mais forte do que antes. E isso o Guerri sempre ajudou bastante, ter essa resiliência durante o jogo. Eu acho que durante o jogo ali, em alguns momentos, ele foi sentida a falta dele, pelas palavras dele, pela resiliência que ele tem, pela visão que ele tem. Mas a todo momento ele estava presente com a gente, até durante o jogo a gente conhece o Guerrizão, então tipo, às vezes você pausa, ele já sabe o que ele ia falar, tá ligado? Você já fica tipo, naquele sentimento que você sabe o que vai acontecer. Então, é mais o lado pra mim, o lado dele estar com a gente naquele momento, né? Pra mim isso é o que mais pesa, porque o lado técnico, assim, tático, ele tá presente fora do Major com a gente, então isso não é o ponto principal, né? Pra mim é não estar presente com a gente durante o jogo, isso pra mim é muito foda. Mano, vamos jogar nosso jogo, velho. Vamos jogar nosso jogo, seguir o que o Art tá falando, ficar esperto com a ponta, se o Art vai na B, ficar escutando na A, Vini e Yuri, qual é a brecha, onde que tá o Alp, o que vocês podem fazer, se vai puxar ou não. Seja o ouvido e os olhos ali do Art pra puxar e não só pra falar, tá ligado? Eu não quero informação por informação. Eu quero responsabilidade de puxar quando tem necessidade de puxar. É exatamente isso que a gente treinou durante esse tempo, mano. De vocês terem responsabilidade do que vai fazer. Vocês dois na B, vocês sabem o que tem que fazer ali de TR, mano. Carro é nosso, carro não é. A responsabilidade que vocês têm um com os outros, velho. Se vocês se ajudarem, vocês derem o máximo de vocês, não tem como dar ruim, mano. A gente é superior que esses caras. A gente é, velho. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Vocês são melhores do que esses caras. Então entra lá, mano, e coloca pra fuder, mano. Não, sem tirar o pé, velho. Todo round de comunicação lá em cima, todo round se ajudando. Todo round puxando responsabilidade. Não vamos deixar na mão só do Art ou na mão só de alguém. O Guerreiro fala bonito, né? Eu queria saber falar como ele, mas eu acho que eu tô bem longe de ter essa didática. Sem medo, hein, rapaziada. Vamos aí, vamos buscar Sem esse medo é a 1 a 1 palavra, aí, cara. bora. É hoje, hein? 1-1, hein? Vamos, pô. Grita esses caras. Grita, hein, caralho. No 3 fura, hein? Alto, hein? 1, 2, 3, fura! Couldn't ask for more. Vinny will catch Acor, drop to make it 4. Bemis for the transfer, it's not to be. Level, the bomb needs to be picked up, but they have the ace with Bemis' death. It's all about that bomb. Oh, and Art stands around. Depois desse jogo a gente pegou Mouse, e aí foi um jogo onde foi bem diferente do jogo das Astralis. A gente estava com o controle do jogo na mão desde o começo do jogo, a gente conseguia fazer os rounds do jeito que a gente queria, a gente conseguia impor ritmo, então foi um jogo bem diferente. E aí ganhando da Mouse, a gente pegou a Liquid, que é um time que a gente jogou contra eles várias vezes, né, no NA, então a gente tem uma certa experiência de como eles jogam, e foi um jogo que eu acho que bem semelhante ao da Mouse, assim, a gente se sentiu bastante no controle do jogo. Isso é muito favorável pra gente, que a gente consegue fazer nossas plays, a gente consegue jogar com mais confiança. Isso, quase sempre que a gente tá nesse controle de jogo, é difícil a gente deixar cair a bola, né? A gente sempre consegue fechar o jogo. Salve, caralho, vamos, porra. Boa demais, mano. Tamo junto, porra. Ai! Mais um mapinha, rapaziada. Mais um mapinha não, mais um MD3 agora pra nós passar. Então, Eu fiz MD3 agora. Só MD3 que não tem, velho. Tudo ok? Vamos tudo. Bora. Porra, caralho. Vamos subir. Aê, cria. Eu gritei, viu? Valeu. Vamos buscar essa porra. Valeu, MD3, ó. Equipamento do MVP, ó. Filma aí, ó. É assim, ó. Vamos, caralho. Vamos. Olha o segredo da vitória. Fala dela. That sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, all that good emotion, just my kind of heat. Tem quantas perguntas, só pra me situar? Algumas. Eu não sei quantas perguntas são. Ok, vou descobrir então.
eu adoro CS, o tempo todo eu quero ver CS, eu quero falar sobre CS, jogar CS. Então, basicamente o CS é a minha vida. Então, agora mesmo, antes de vir pra gravação, eu tava assistindo o jogo. É o que eu gosto de fazer, é o que eu me sinto feliz fazendo e é um prazer poder viver disso, sabe? Eu acho que o Drop ele consegue absorver as coisas mais rápido. E a maturidade dele de entender aonde ele tá e o quanto ele precisa se dedicar para colar na gente. Então, para que esse gap seja menor entre ele que acabou de chegar no time e a gente que já tá vivenciando isso há muito tempo. Eu acho que eu posso dizer que jogar o Majors seria um sonho, mas era um sonho bem distante. Então eu sempre gostei de colocar metas que eram palpáveis, assim, sabe? Se eu tô jogando tal campeonato, a minha meta vai ser ganhar esse campeonato. A partir disso eu vou pensar em uma meta um pouco maior e eu vou dando passo após passo até chegar onde eu quero. Mas em um dia isso mudou e aí a minha meta de talvez 2 anos pra frente se tornou a minha meta do momento, que seria ganhar o Major, sabe? Então eu não imaginava que seria tão rápido, mas foi ótimo ver isso. Se você tem um sonho, se você acredita em alguma coisa, se você quer ser alguma coisa, nesse caso seria o jogador de CS, você tem que se esforçar e trabalhar duro todo dia pra criar a sua oportunidade, sabe? E aí quando a oportunidade chegar, você só vai precisar abraçar e continuar fazendo o que você já estava fazendo antes, que é trabalhar duro e poder desfrutar do momento. Estamos descendo agora, acabamos de pegar o elevador aqui, saímos do andar das practice rooms, estamos indo pro estúdio, primeiro jogo do dia, realizar o veto ali no estúdio, fazer o setup de todos os equipamentos, deixar tudo pronto, para depois ter uma meia horinha aí de descanso, de trocar uma ideia, de respirar um arzinho, e vamos pra cima. São 9h57 da manhã, nossa partida começa às 11h. E vai ser uma partida difícil, não é muito fácil não. Ganhando agora a gente está classificado com 3 vitórias e apenas uma derrota para os playoffs. Então é um negócio muito interessante pra gente. A gente vai enfrentar agora a Entropic. Entropic é um time russo, com uma molecada nova. Primeiro Major dos caras, chegaram aqui, estão fazendo uma boa campanha. Ganharam da Gambit aqui na LAN, então assim, eles são um underdog, mas são um time muito bom. Então teoricamente a gente tem um pouquinho de pressão. Eu boto fé bastante na gente, mas não dá pra tirar esse sentimento de que, pô, os caras são bons, não dá pra pisar na bola não. Então a gente vai pra cima, vai com tudo aí. Vitória ontem sobre a Liquid, ganhamos bem, 16-9, foi coisa linda de ver, os moleques estão mandando muito bem. E hoje é essa daí, MD3, primeiro MD3 que eles vão jogar, ganhou, tá no stage. Aí joga só na frente da torcida. Agora é o momento da gente pensar só na Vertix. Vocês vão sentar lá, entra no PC, mano, fica no flow, pensa no que vocês vão fazer, não esquece da porra da comunicação, não deixa de cair a comunicação, não deixa cair a comunicação, é o mais importante. Se vocês perceberem que caiu, mano, pausa e troca uma ideia. Rapaziada, vamos aí, velho. Foda-se, já foi essa porra desse round. Mano, não entre nessa porra desse jogo achando que tá ganho. Não é o time mais fraco, os caras estão aí, não é à toa, velho. Vocês têm que entrar achando que vocês estão jogando contra a Navi, velho. Não entra achando que tá ganho, velho. Você tem que entrar na raiva, igual vocês estavam contra a Liquid. É isso, rapaziada. Pra entrar lá na guerra, mano, não entra de salto alto, velho. Não podemos entrar de salto alto em nenhum momento. Faz tudo que tem que fazer. Pausa quando tiver que pausar. Troca ideia quando tiver que trocar. Meio de round conversando. Todas as situações dá pra ganhar, mano. Guarda quando tiver que guardar. Importante economia, mano. Não esquece. Viu que deu bosta, mano? Guarda. A gente consegue ganhar o próximo round. Não faz merda. E, mano, sem pressa de fechar jogo, velho. Não tem pressa. Round a round. Vocês jogando a porra do round, vocês são muito bons, mano. Olha a Inferno. Se vocês assistiram a Inferno depois, vocês viram como vocês são bons. É bizarro. A Mal vocês colocaram na roda. A Liquid vocês colocaram na roda. Vamos colocar esses caras na roda também, mano. Vocês são melhor que os caras. Todo o menu, hein? Bora, rapaziada. Rapaziada, obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado por vocês confiarem em mim, confiarem em todo mundo que tá aqui junto. Eu amo vocês. Eu quero que vocês se divirtam. Eu quero que vocês deem o máximo de vocês. E vamos ser felizes e vamos dar bala na cara desses filha da puta, que eles não vão tirar a nossa vaga. Demorou? No 3, fura. 1, 2, 3, fura! Bora, rapaziada. Vamos aí. Bora! I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Acho
acho que o clutch do Yuri foi um momento que me marcou bastante. Não foi uma jogada que eu fiz, mas tá lá e sentir a tensão naquele momento e ver como ele jogou foi algo que me marcou bastante. Mas com certeza foi um dos momentos que eu jamais vou esquecer. Mas acho que foi a jogada mais bonita que eu já fiz. Ainda mais em Major, assim. Então eu tava bastante confiante, sempre tô confiante. Eu acho que, mano, dá pra cair de qualquer time, se a gente tiver no momento certo, a comunicação certa, o foco certo. Foi um momento que ninguém esperava e quando aconteceu, tipo assim, foi o negócio que falou, vocês vão. Ele sabe de onde tá vindo. Parabéns, velho, parabéns, vocês merecem, velho, vocês são vencedores. Vocês são mais merece, porra, mais merece. Vocês são tomando seu cu. Você é foda, porra. Caralho. Não, parabéns. Já Merece pra caralho, irmão. Próximo, certo? Tô nervosa. Nossa, caralho. Parabéns. Mano, é um sonho desde que eu comecei a jogar, tá ligado? Jogar uns playoffs. Tô muito feliz, mano. Não tem nem palavras. É um sonho, velho. Nós veio sofrendo muito esses últimos tempos, tá ligado? E só tô, mano, sem palavras, feliz pra caralho. Pensando só no campeonato, é um momento de muita felicidade nossa. Até porque antes de começar o torneio a gente tinha colocado como meta, né? Tentar alcançar os playoffs e como se tornou uma realidade tipo, meio que rápido, a gente só teve a sensação de comemorar, né? Eu acho, óbvio que o trabalho não acabou ainda, a gente está nas quartas finais e a nossa ambição agora é ir o mais longe possível. Eu tô me sentindo bem, eu sinto que a gente já cumpriu a nossa missão, era o nosso primeiro objetivo chegar nos playoffs, então meio que tira um peso de você, ok, agora a gente conseguiu chegar nos playoffs, vamos olhar pra frente e ver o que a gente pode fazer de melhor agora. Eu fiquei muito feliz, tipo, eu fiquei emocionado de chorar essas coisas, mas eu fiquei muito eufórico. No momento é difícil de dizer, né, o que passa na cabeça ali na hora que você qualifica, porque pra gente é o ápice da nossa carreira, para todo mundo, não só pra mim, pros moleques também. E participar de um qualificatório de Major é gigante, é um sonho para todo mundo que joga CS. Ter aquela torcida toda, o estádio lotado, por ser Major, tem o prestígio de ser Major, então é um evento único, né? Então a gente chegar nessa etapa foi um achievement pessoal muito forte, com certeza marcou minha carreira até agora e provavelmente no futuro também vai marcar esse momento. Pegar o celular não conseguia nem ver, assim, tanta mensagem. E eu vi que tem muita gente torcendo, muita gente feliz e, pô, é animal, não sei nem o que falar, assim, não dá. Estar aqui, isso aqui é uma conquista não só nossa, mas da Fúria inteira. E eu lembro muito bem quando a gente começou a Fúria, era apenas eu, o Jaime, mas Vini, Yuri ainda não tava, mais uns 4, 5 jogadores e o Akari. Eram menos de 10 pessoas, a gente estava em Uberlândia, a gente estava pensando em que a gente poderia sair do Brasil e fazer com que a Fúria fosse uma organização grande, que a gente fosse um time grande, a gente só pensava no CS. Hoje a gente tem aqui um time de Rainbow Six jogando um Mundial já. Eu acho que o Guerri não poderia descrever melhor esse momento. De fato, é uma conquista muito marcante pra gente. A gente sabe o quanto a gente batalhou como organização, como equipe de Counter-Strike, principalmente quem estava lá desde o começo, né, o Berna, Vini e tudo mais. A gente
A gente passou muito perrengue antes de estar aqui, muito perrengue. De estrutura, de dinheiro, de ficar longe de família. Isso aqui de fato significa muito. Só de olhar para trás e ver que lá atrás, 6, 7, 8 pessoas trabalhando. E agora a gente tem fucking 20 pessoas na Suécia, numa estrutura dessa, comemorando uma vaga de Legends no Major. É inacreditável, mano. A gente tá fazendo história e a gente tá levando a bandeira do Brasil pro resto do mundo. Isso não tem preço. Se orgulhem de verdade que a gente tá mudando a vida de muitas pessoas. Então, celebrem, amo todos vocês, a gente tá fazendo história e é só o começo. Mais uma vez. Isso, caralho! Que fura, porra! Isso é surreal. Rapaziada que tá assistindo isso aí, os meninos treinaram muito pra estar onde tá, viu? Hoje eu vim torcer, representar o meu país, todas as pessoas que estão lá, que não puderam estar aqui hoje. Estou aqui representando todos eles, torcendo para a Fúria. A gente passou por muita coisa para chegar até aqui. Cada um de vocês sabe o que a gente passou. E esse momento é um momento de consagração nossa, velho. Consagração de todo o trabalho que vocês fazem, de tudo que vocês givam para estar aqui. E eu tô muito feliz de ter vocês aqui comigo do meu lado, velho. Então é hora de se divertir, mano. Se divirta. Eu tô muito feliz mesmo. Eu vou ficar sem voz, pode ter certeza. Foda-se se ganhar ou se perder, mano. Eu tô feliz de estar aqui e hoje é final, mano. Final. Não, chegou tá lá, é flow de final. Vocês já participaram de outras finais. É isso que eu quero de vocês, demorou? Bora, rapaziada. Bora. 1, 2, 3, fúria! Bora! O primeiro jogo, o primeiro mapa, né, Inferno foi difícil. Eu acho que existiram alguns rounds no jogo que a gente acabou se prejudicando um pouco, antiforçados, etc., que nunca deixaram a nossa economia crescer muito no jogo. E principalmente de CT, eu acho que a gente demorou um pouco para adaptar o nosso estilo ao jogo que os caras estavam tendo, que era um ritmo muito lento, sempre deixando o lurker sobrando do lado oposto, e a gente estava sendo muito punido por isso. E chegou um ponto ali no jogo, eu acho que estava 15-11, que foi quando tudo clicou. Eu acho que não só como um time a gente compreendeu como os caras estavam jogando, mas cada jogador ali estava muito ligado em cada situação, estava muito aware, a gente sabia exatamente onde ia estar o lurker, quando ele ia querer jogar, e aí a gente só estava punindo os caras, e foi assim que a gente conseguiu levar pro OT. E no OT eu acho que a gente estava em controle no jogo. Os 2 primeiros rounds de CT conseguimos converter, o terceiro estava no 5x3, que foi muito infeliz aquela situação que a gente perdeu, e o TR infelizmente não encaixou. O primeiro armado de TR no overtime, a gente estava numa situação muito favorável, a gente fez um exec na A, tinham apenas 2 caras ali da Gambit, estavam isolados. Se a gente consegue jogar com mais calma, a gente fecha aquele round, estamos no match point com 2 rounds de sobra, mas isso é outro mundo, né? Olhando para o que aconteceu, eu acho que fizemos um excelente mapa, foi um jogo difícil, e olhando para o time que é a Gambit, é um time muito tranquilo no jogo, a maioria dos times não teria conseguido fazer aquele comeback ali no fim do CT, e a gente conseguiu levar pro AT, então é aplaudir a postura dos meninos. He's got to be perfect. This might be the moment. They're throwing the nades in. Hobbit trying to spray him down, but Yuri takes the kill. And Arts, oh my God, he has to be the most. Hold on a second. Hobbit with the flank again. Oh! Mr. Rapper, what are you doing? Shiro's in no man's land. He's got nowhere to go. Mapa 2 a gente já sabia que esse mapa a gente ia começar do lado melhor, que é CT. E a gente sabia que a gente precisava fazer rounds ali, porque a Gambit é muito boa de CT e de TR nesse mapa. Então a gente tinha que, depois de perder o primeiro mapa principalmente, né, que era a nossa escolha, a gente sabia que a gente precisava começar muito bem. E a gente começou trocando muito round no começo do jogo, o que prejudica muito a economia do lado do CT. Então, logo no começo eu vi o Yuri errando uma molotov, e aí o Castrato foi picar meio, morreu, porque a molotov não estava lá. Eu percebi alguns timings que favoreceu o outro time. O começo do jogo foi acho que foi o principal problema ali desse mapa. Se a gente tivesse colocado um ritmo melhor e tivesse virado talvez um 10-5 pra gente,
a gente teria mais chance ali de TR, porque se a gente ganha o pistol, já vira praticamente 12-13. Então eles estavam sofrendo a pressão, eles estavam vendo, o público brasileiro estava gritando pra caramba lá na frente. Então, e era a primeira vez que eles estavam jogando um Major também, com palco, então eles sofreram um pouco a pressão. Então acho que esse começo do jogo foi o principal ali, o divisor de águas pra gente perder no Overpass. Próximo eu quero que seja você, mano. Você merece. Valeu. É nóis, mano. Cara, eu acho que ficou o gostinho de podia ter ido pelo menos a próxima etapa, que era a semifinal. Poderia ter ido, mas tô feliz de ter chegado no playoff. Acho que esse é o sentimento maior, né? Tanto que a derrota nem doeu tanto. Geralmente a derrota dói muito mais em mim. Fico puto, fico mais pá. Mas esse aqui foi mais tranquilo, acho que porque chegar no playoff já foi um objetivo muito grande, né? Que é uma parada que playoff de Major é daquele jeito, né, mano? Tipo, é uma parada que é um sonho, então você bater isso aí, você tem que sair pelo menos um pouco realizado, tá ligado? Querer ganhar um Major já é muito, acho que o nosso momento não era esse, mas a gente deu o máximo pra tentar tipo, os caras é bom também, né, mano? Se você não jogar bem pra caramba é difícil, então a gente sabia que ia ser difícil e eu tô feliz, mano, de chegar nos playoffs, tô bem feliz. Mano, acho que a minha performance sempre acho que pode ser melhor, quando eu vou dormir, eu sempre penso nos rounds que eu tive uma decisão ruim, um round que eu pinei, que eu tava em posição ruim. Sempre penso nisso. Eu acho que eu tenho que melhorar bastante as coisas ainda, algumas coisas, porque eu tô tentando jogar um pouco mais agressivo, tentando ser um cara mais de impacto, jogar mais avançado. Feliz pra caralho. A gente teve um pequeno momento triste ali, que foi o momento da derrota, mas olhando tudo no geral, desde quando eu cheguei, como a gente se saiu nesse campeonato, como a gente lidou com as coisas dentro do server, foi bem legal, foi uma experiência incrível e eu acho que eu cumpri meus objetivos, assim, sabe? Mais uma vez, né, dar trabalho para um time como a Gambit, ou um time como a Navi, é sempre uma sensação de caramba, a gente podia ter ganho, mas ao mesmo tempo fizemos os caras sangrar. E o Guerri, por exemplo, ele fala muito disso, ele fala que a gente está aqui e qualquer time Tier 1 que a gente pegar, a gente vai fazer os caras sangrarem. E uma hora você acaba ganhando desses jogos. E é por isso que eu tô tão orgulhoso de cada um dos nossos jogadores, porque eles chegaram naquele palco, não sentiram a pressão, a gente botou a pressão contra os adversários, jogamos o nosso jogo, trouxemos os caras para a lama com a gente e por pouco a gente não converteu. Então, você pega um time como a Gambit, você faz um inferno como a gente fez, eu acho que é para poucos times. Então, a sensação é de orgulho. Mano, eu acho que nossa meta era pegar os playoffs, porque a gente sabia que ia ser muito difícil a gente chegar até a final e ganhar, porque a gente tá 2 meses e meio de time, então, mano, é muito difícil. As porcentagens são muito baixas, tipo, as contas não batem, que a gente tem que arrumar muita coisa ainda que a gente não teve tempo de arrumar. Eu acho que tem 2 tipos de degraus que eu almejo, né, mano? O primeiro deles, com certeza, é o degrau de achievement de carreira, que é ganhar um Major. Eu acho que esse é o degrau que me falta agora, porque esse degrau de chegar numa playoff já existia, na minha concepção, já falei sobre isso várias vezes. Eu sempre quis jogar um playoff com torcida, então acho que o meu próximo degrau de achievement de carreira, com certeza, é ganhar um Major. Eu acho que esse é o único que me resta bastante. Mas fora isso, tem coisas que eu quero muito que aconteça, tá ligado? Que é o foco meu individual, profissional. Um deles é jogar o Major no Brasil. Eu quero muito fazer isso, quero muito ter essa oportunidade. Então a gente precisa estar muito preparado na hora que a oportunidade vier pra gente abraçar isso e conseguir conquistar essa vaga para jogar um Major. Uma playoff de Major no Brasil vai ser insano. Isso é uma coisa que eu quero vivenciar muito. E aí, fora isso, mano, só o que eu almejo bastante, o que eu almejo todo dia é criar consistência, mano. Eu quero ser um time consistente no top 5, top 3, pegar um top 1 do mundo. Eu acho que essa é a minha meta mais global, né, dia a dia, né. O dia a dia é buscar consistência, ser um time forte para bater com o top 3 e pegar um top 1, provavelmente no ano que vem, né, porque esse ano não tem mais muito torneio para poder alcançar isso. Mas ano que vem eu vou começar tudo de novo e eu quero pegar um top 1. Dentro do jogo, em específico contra a Gambit, foi muito leve a comunicação. E existiram momentos tensos no jogo que em outras ocasiões talvez a voz do jogador teria transparecido mais ansiedade.
mas a todo momento existia um otimismo e existia uma vibe muito positiva de caramba, cara, eu tô no estádio, eu tô jogando Major. Então eu acho que eles pegaram cada segundo daquele jogo e eles desfrutaram ao máximo. E tá atrás deles acompanhando aquilo, pra mim foi tudo, porque eu via que cada jogador ali tava fazendo o máximo do momento. E eu acho que grande parte do comeback da Inferno veio disso. Porque em nenhum momento a gente falou, caramba, perdemos o jogo, em nenhum momento alguém se irritou com alguma decisão que fez ou que o companheiro fez, não. A todo momento era, rapaziada, bora aí, essa torcida tá aqui torcendo pela gente, vamos honrar isso daqui. E a todo momento foi isso, foi muita raça e uma vibe muito leve no geral que me deixou muito feliz. Desde o primeiro dia Desde do o Major. primeiro dia, Pocão. É clutch de quem quer ser Legend. E, meu amigo, a Fúria é Legend. Cara, meus Fúria é Legend, amigos. Gá, hoje você vai tocar esse hino com orgulho. Acho que a minha voz, eu já normalmente minha voz acaba rápido, assim, ainda mais quando a gente tá em grandes palcos, assim, você tem que falar mais alto, mas dessa vez eu tava na plateia, né, e era cada round ali eu tava torcendo junto com a torcida brasileira, gritando e comemorando, porque era muitas emoções que eu tava sentindo naquele momento ali de ser um telespectador ali assistindo o jogo e querer fazer alguma coisa e não conseguir. Eu acho que a palavra que define é gratidão, né? A gente sabe como jogadores, eu como auxiliar técnico, o trampo que é a gente pegar um voo do Brasil, vir para a Europa, lidar com fuso horário. E tinham pessoas ali da Europa, que são brasileiros e moram aqui, mas também tinham pessoas do Brasil que vieram para cá para torcer, para presenciar aquele momento ali com a gente. Então é um sentimento de muita gratidão. Toda vez que eu olhava para cima e via aquela torcida vibrando todo o round, cada kill, cada situação que ia ao nosso favor, e quando o jogo estava dificultando, a torcida torcia ali pra gente se recuperar. Aquele comeback que a gente fez na Inferno, por exemplo, foi incrível olhar para cima e ver a torcida hypada. Então é isso, é uma sensação de gratidão, foi a minha primeira vez no palco e acho que nem as minhas expectativas assim, eu nunca sonharia o quão incrível de fato foi estar lá. Que a gente vive pra fazer isso aqui, tá ligado? É chegar no stage lá no palco, com a torcida, mano, pressão, representando, acho que é isso que faz o sangue ferver. Eu acho que foi uma situação muito boa pra gente, de poder sentir ali o clima brasileiro, sabe? Mesmo, acho que, não sei se chegou a ter as 100 pessoas ali, mas parecia umas 1.500, ela tava se esforçando e todo round que a gente jogava, tudo que acontecia, estavam vibrando, então acho que deu um sentimento de como pode ser o Major no Rio, né? Acho que mostra quando a torcida é apaixonada pelo jogo, pelo Brasil. Lisonjeado de estar fazendo parte desse momento. Eu fui um dos que começou no CSGO e eu peguei a primeira geração de jogadores que vieram do 1.6, o Fallen, o Fer, o Cold. E eu lembro que eu tinha 14 anos, talvez 15, eu estava na sala com meu irmão assistindo o Major de 2015, que foi a IEM Katowice. E eu falei para ele, cara, um dia eu quero estar lá. E esse Major aqui foi um sonho se tornar realidade na minha vida. No Mundial a gente conseguiu de fato pegar o nosso lugar. Não pegando o lugar de ninguém, estamos pegando o nosso de verdade. E mesmo a nossa torcida, que é muito fiel, né, continua e vai continuar acompanhando a gente, eu percebi que novas pessoas agora estão torcendo por nós e eu senti a torcida mais próxima da gente sempre.